O Entre Linhas de hoje lembra da Revolução dos Cravos, que aconteceu há 50 anos em Portugal, pondo fim a um dos regimes ditatoriais mais longos do século XX. A gente conversou com o escritor e jornalista italiano Marco Ferrari e com o historiador português Fernando Rosas, autores de obras fundamentais para entender o salazarismo e o levante de 25 de abril de 1974. E a gente começa com o Marco Ferrari, autor de A Incrível História de Antônio Salazar, o ditador que morreu 2 vezes. Fruto de extensa pesquisa e depoimentos de presos políticos, o livro revela as circunstâncias que levaram à Revolução dos Cravos e à morte da agonizante ditadura do Estado Novo português. Prima di parlare del tuo libro su Salazar, io vorrei sapere come e quando ha cominciato il tuo rapporto con il Portogallo. Io sono arrivato a Lisbona pochi giorni dopo la rivoluzione dei Garofani e spiego perché. Io ero un giovane cronista di un giornale di sinistra, l'Unità, e il responsabile delle edicole di Genova, della Liguria, dove io vivevo, era un esule portoghese. E mi ricordo che il 26 di aprile disse a tutti: ciao, parto, Lisbona, c'è un vento finalmente di libertà e torno nella mia patria, venite a trovarmi. E quindi io sono arrivato a Lisbona pochi giorni dopo in una situazione di un'effervescenza incredibile. Prima di tutto ho incontrato persone che tornavano da un lunghissimo esilio, 10 anni, 20 anni, passati in luoghi del tutto opposti a quelli che erano il clima del Portogallo. E la seconda elemento fondamentale che ricordo di quel periodo, di quei giorni, era i detenuti che erano usciti dalle carceri, dalle terribili carceri salazariste, in particolare le carceri di Figueira de Foz, Peniche, Cascais, che io ho visitato, e che avevano il desiderio di raccontare la loro lunga prigionia e spesso scrivevano dei piccolissimi libri che regalavano o vendevano per strada, e io ho avuto la fortuna di tenere questi libri e di portarmeli poi in Italia, e sono diventato una parte fondamentale del mio libro L'incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morì 2 volte, uscito in Brasile per Todavia, che dedica un capitolo alla questione del terrore. È il primo libro che affronta in maniera esaustiva questa parte della dittatura salazarista. Questa vicenda, poco tempo dopo la rivoluzione dei Garofani, appare in un altro libro tuo, Alla rivoluzione sulla 2 cavalli. Ti spiego ai nostri spettatori che 2 cavalli non c'entra niente con l'animale, si tratta dell'auto popolare della Citroën, le 2 chevaux. È questa vicenda che appare nel libro? Io ho scritto questo libro da cui ho tratto la sceneggiatura di un film che è uscito in tutto il mondo e che ha vinto il Festival di Locarno. È la storia di 2 ragazzi che partono la notte del 25 aprile, sono 2 esuli portoghesi, e tornano a casa a Lisbona e arrivano quando praticamente la rivoluzione è finita, ma improvvisamente sentono un grande grido: vittoria, vittoria, e vedono centinaia, migliaia di persone, di ragazzi con le bandiere rosse, e dicono: ecco, finalmente siamo riusciti a vedere la rivoluzione. In realtà era un corteo di tifosi del Benfica che andava verso lo stadio, e quel giorno lì il Benfica vinse ben 8-0 contro una squadra che si chiamava Oriental. Però questo romanzo è diventato un grande film soprattutto per una ragione. È come dire, il simbolo di una generazione di europei progressisti, di sinistra, anche volendo con grandi desideri e sogni rivoluzionari, che aveva passato soltanto delle disavventure, e quindi in qualche modo improvvisamente in un piccolo paese dimenticato, diviso dall'Europa, dalla barriera franchista di Francisco Franco che dominava in Spagna,
si accende una rivoluzione progressista in cui i militari, che all'epoca erano i maggiori nemici dei giovani che manifestavano, che facevano i cortei, guidati appunto spesso da questa macchina che tu hai detto, la Deux Chevaux Citroën, su cui si poteva aprire il tetto e quindi i ragazzi con il megafono urlavano i loro desideri di libertà. Ecco, improvvisamente questi militari, invece che sparare verso i manifestanti, erano loro stessi a manifestare per la libertà e infilavano dei fiori, dei garofani nelle canne del fucile. È stato improvvisamente un grande sogno di libertà che si è espresso in tutta Europa. Perché hai scelto gli ultimi anni del dittatore per raccontare la sua storia, per cominciare a raccontare la sua storia? Perché in Portogallo va in scena la più grande finzione politica nella storia mondiale, perché Salazar il 3 agosto del 1968 è colpito da un incidente alla testa e improvvisamente comincia a star male. E quindi il 27 settembre di quell'anno del 68 Salazar viene sostituito da Marcelo Caetano, però progressivamente lui si riprende, contrariamente al giudizio dei medici. Quindi lui viene riportato nel palazzo presidenziale di São Bento, dove va appunto in scena una grandissima finzione. Cioè nessuno gli dice che è stato esautorato dal potere, quindi lui riunisce i ministri, riceve le delegazioni straniere, riceve i governatori delle colonie. Tutto funziona esattamente come se lui fosse ancora al potere. Un suo amico giornalista, il direttore del diario de Noticias, costruisce tutte le notti una copia solo per lui del diario de Noticias, che era il suo giornale preferito, in cui vengono tolte tutte le notizie relative a Marcelo Caetano, nuovo leader del Portogallo, e vengono sostituiti con articoli in cui si racconta che cosa ha fatto quel giorno Salazar. Tutto questo dura molto a lungo, dura 2 anni di totale finzione. Allora, tu scrivi nel libro che la forza della sua resistenza era l'invisibilità. Bravo, questa è stata la sua chance. Era un uomo che governava il più grande impero del pianeta negli anni 60, perché sia i francesi che gli inglesi avevano già concesso molte indipendenze in Africa e nelle colonie. Il Portogallo non aveva concesso nulla. Lui odiava i viaggi. Lui ha fatto soltanto 7 viaggi per andare a salutare Franco in Spagna, qualche piccolo chilometro, 10 chilometri fuori dal paese. In taluni casi tornava a dormire a Vimeiro, nella sua casa di campagna, che era poco distante dalla Spagna. Era completamente un uomo di campagna che voleva semplicemente una totale invisibilità. Sul sistema del terrore, che si basava sulla polizia politica lapide, non esiste un solo documento che chiami in causa Salazar. Lui non risultava in nessun atto, in nessuna riunione, in nessun documento. Era un uomo invisibile, ma aveva tutto nella sua testa, quasi in maniera maniacale. Se arrivava una delegazione dal Luanda o da Bissau, lui era capace di dire: come sta João Bento, il calzolaio di Rua Augusta 24 che abita al 3° piano con sua moglie Maria? Cioè aveva tutto in testa. L'impero stava nella testa di Salazar, un impero che lui non ha mai visto né conosciuto. Prendo la Villa Morena, terra da
fraternidade. O Estado Novo, regime totalitário instaurado em Portugal em 1933, e a Revolução dos Cravos, que em 25 de abril de 1974 pôs fim a 41 anos de fascismo lusitano, deixaram marcas profundas na literatura do país. Precedido por um golpe militar que derrubou a Primeira República em 1926, o Estado Novo radicalizou o autoritarismo, confundindo-se com a figura do presidente do Conselho de Ministros, Antônio de Oliveira Salazar, que governou até sofrer um acidente vascular cerebral em 1968, quando foi sucedido por Marcelo Caetano. Mas a grande reação ao salazarismo ocorreria entre o fim dos anos 30 e os anos 50 com o neorrealismo. O movimento teve à frente nomes hoje pouco conhecidos no Brasil, como Alves Redol, Carlos de Oliveira e Manuel da Fonseca, ao lado de outros publicados mais sistematicamente aqui, como Fernando Namora e José Cardoso Pires. Inicialmente, os neorrealistas levavam para a ficção e para a poesia uma preocupação social de viés marxista e a proposta de representar as classes expoliadas sob influência de brasileiros como Jorge Amado e Graciliano Ramos. Mas não tardou, como diz o ensaísta Carlos Reis, para que a redundante mensagem ideológica do movimento gerasse uma dinâmica de superação dessa redundância, através da busca de soluções estéticas relativamente inovadoras. Exemplo disso é O Delfim, de Cardoso Pires, romance experimental de 1968, que registra de forma não linear as falas de diferentes personagens em torno do desaparecimento do patriarca de uma família de proprietários rurais, numa estrutura metalinguística que se recusa a monumentalizar a história dos opressores. Fruto igualmente tardio do neorrealismo é Levantado do Chão, romance de 1980, em que José Saramago descreve as lutas de lavradores do Alentejo, mas já anunciando a prosa encantatória de sua obra madura. Saramago é também autor de uma peça teatral, A Noite, que se passa na redação de um jornal pró-salazarista, na noite em que começam a surgir os rumores da Revolução dos Cravos. O levante que derrubou uma das mais longas ditaduras europeias teve como uma de suas causas principais as guerras de independência das colônias portuguesas na África. O tema percorre a obra do escritor e psiquiatra Antônio Lobo Antunes, que fez de sua experiência como médico militar em Angola o mote para obras fundamentais da ficção contemporânea, como Os Cus de Judas, O Manual dos Inquisidores e Conhecimento do Inferno, mais autobiográfico romance de um autor que conheceu de perto a barbárie que determinou o fim do sistema colonial português e o colapso do salazarismo. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar. Depois do intervalo, uma entrevista com o historiador português Fernando Rosas, autor de Salazar e os Fascismos. O Entre Linhas volta já. Salazar e os Fascismos, de Fernando Rosas, foi premiado pela Academia Portuguesa da História. O livro discute as condições de surgimento do fascismo e faz análises comparativas dos diferentes regimes, com ênfase no salazarismo, a versão lusitana do fascismo, que teve fim há exatos 50 anos com a Revolução dos Cravos em abril de 74. Professor Fernando Rosas, em Salazar e os Fascismos, o senhor analisa o fascismo enquanto regime e não como um discurso ideológico abstrato. E isso significa conhecer o contexto histórico. Como isso se dá em Portugal? Qual é a singularidade do Salazar em relação, por exemplo, a Mussolini, a Franco, a Hitler? No período dos anos 30 do século passado, os regimes fascistas em todo o lado foram fruto de uma aliança histórica entre um setor importante da direita tradicional com o movimento fascista plebeu que explorava
o medo, a incerteza, o abandono de largos setores intermédios que, por se sentirem abandonados com o sistema, se tornaram vulneráveis à recepção da mensagem populista, da mensagem xenófoba, autoritária, etc. À semelhança um pouco que se passa hoje com a extrema-direita nos países europeus e não só, na Argentina. Quais são as particularidades e as diferenças, e a razão pela qual eu falo de fascismos no plural e não de um fascismo? É porque os regimes fascistas variaram as suas características de acordo com o caldo de cultura económica, social, etc., onde se realizou esta fusão. O Estado Novo Português, essa direita conservadora, integra subordinadamente o movimento dos camisas azuis do Rolão Preto, que são o fascismo plebeu em Portugal. Disso resulta um regime fascista com uma ditadura de partido único, com proibição dos partidos, um regime corporativo que organiza tutelarmente a relação corporativa entre o trabalho e o capital, o papel que a Igreja Católica tem sempre no Estado Novo. Não é? O Salazar não confia nas milícias que todavia criou. A Mocidade Portuguesa, a Legião Portuguesa, milícias fascistas, Camisa Verde, Saudação Romana, tudo isso, a espinha dorsal do regime, vai ser sempre a Igreja e as Forças Armadas. É um regime ditatorial, assente na polícia política, com supressão radical das liberdades públicas, que conheceu mais de 40 mil presos políticos, que assassinou nas cadeias e nas ruas mais de 200 de cidadãos e, portanto, não convém minimizar o caráter violento do regime e da violência como primeiro fator de durabilidade do regime. O salazarismo foi uma ditadura que utilizou racionalmente a violência preventiva, ou seja, não te metas na política, a minha política é o trabalho, não des um passo além do que é permitido, ou seja, a intimidação generalizada, e que depois fazia atuar a violência repressiva sobre quem ousava levantar a voz, organizar-se, resistir de alguma maneira contra a ditadura. Esse regime, então, começa a acabar com a Revolução dos Cravos em 25 de abril de 74, que acontece depois já da morte de Salazar. O que foi mais determinante para o fim do salazarismo? O que foi absolutamente determinante foi a Guerra Colonial. A Guerra Colonial começa em Angola em 1961, estende-se à Guiné em 63, estende-se a Moçambique em 64, e a Guerra Colonial é uma guerra injusta para os povos das colónias que lutam pela sua autodeterminação e independência, e é uma guerra injusta para a população portuguesa, que vai ser obrigada a suportar 13 anos de guerra sem sentido, porque é uma guerra que não se pode vencer, é uma guerra contra os ventos da história, e é uma guerra que só foi possível manter porque em Portugal existia uma ditadura. Por uma dessas ironias em que a história é fértil, quem interpreta e operacionaliza o cansaço com a guerra são os oficiais que fazem a guerra no terreno, os capitães e alguns majores. O 25 de Abril não é coisa de generais, é um movimento militar inteiramente original do ponto de vista da história europeia, em que são os oficiais intermédios que, ao derrubar o regime, de alguma maneira transformam as próprias Forças Armadas de espinha dorsal da violência legal do Estado num movimento armado revolucionário que se chamava Movimento das Forças Armadas e que abriu a tampa
à pressão social que existia, dessa forma, transformando o movimento militar, o golpe militar, num movimento revolucionário. E, portanto, transformando um movimento militar aparentemente clássico, só aparentemente tradicional, numa explosão revolucionária que vai depois marcar todo o processo de 1974-75. Quando leu o explosivo livro Caderno de Memórias Coloniais, a escritora moçambicana Paulina Chiziane escreveu a seguinte carta para a autora, a Isabela Figueiredo. Fiquei fascinada. Que maravilha, que coragem, Isabela. Até usaste palavras proibidas, as meninas bonitas, para mostrar que existe uma outra forma mais verdadeira de ver o mundo. Estas palavras proibidas usadas por Isabela se referem, logicamente, ao sexo e também para falar de relações de gênero, de racismo, de colonialismo e de nacionalismo. Caderno de Memórias Coloniais é um livro muito corajoso, escrito por uma moçambicana branca que usufruiu dos privilégios de ser filha de um colono português durante os últimos anos do longo período colonial em Moçambique. Ela talvez fosse jovem demais quando a Revolução dos Cravos colocou fim, finalmente, ao Império Colonial Português e ao seu domínio sobre países africanos como Moçambique. Mas ela já tinha idade suficiente para perceber que existia alguma coisa muito errada na sua infância, que ela usava roupas boas e tinha geladeira em casa cheia de comida, que as ruas estavam cheias de moçambicanos vivendo em farrapos, em barracos humildes, vendendo coisas nas ruas e implorando por trabalho. Ela já conseguia perceber que as relações de trabalho não eram justas e equilibradas, e ela percebia que o pai dela, que era uma espécie de empreiteiro de obras, tratava os seus empregados, todos moçambicanos, todos negros, com especial desprezo e brutalidade. A família de Isabela e muitos outros colonos portugueses se transformaram numa classe de retornados a Portugal que para sempre se lembrariam com uma certa nostalgia dos anos bons que viveram em Moçambique, como colonos ricos para quem o trabalho abundava, que podia empregar pessoas a preço quase irrisório. Não deve ter sido nada fácil para ela reunir coragem para tratar das suas memórias com franqueza, fazendo um retrato do pai, a quem, afinal de contas, ela amava, como ele realmente era e como ele realmente se comportava. Isabela foi muito criticada por outros portugueses retornados das colônias, foi acusada de exagerar nas suas lembranças, de inventar coisas inverídicas e, ironicamente, respondeu que parece que isso só se passava na minha família. Eram todos bonzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem, tratavam-nos melhor, deixaram muitas saudades. Com ironias como esta, com muita riqueza de detalhes e com muita coragem, Isabela nos conta aqui neste livro como as coisas realmente aconteciam. Querem as pessoas lembrar-se delas ou não. E a gente termina o Entre Linhas de hoje com trechos de entrevista da atriz, cantora e cineasta Maria de Medeiros, que dirigiu o longa Capitães de Abril. O filme, centrado na Revolução dos Cravos, foi apresentado no Festival de Cannes de 2000 e recebeu uma série de prêmios internacionais, entre eles o Globo de Ouro de 2001. Maria de Medeiros nasceu em Lisboa em 1965 e trabalhou com diretores como Manuel de Oliveira e Quentin Tarantino. Até a semana que vem. Os meus pais viviam longe da ditadura portuguesa, viviam na Áustria, e a ditadura em Portugal foi a mais longa da Europa, 48 anos. E com a Revolução Portuguesa, eles voltaram para Portugal e foi uma revolução na nossa vida, como foi uma revolução na vida, acho que de todos os portugueses. Foi uma revolução política, geopolítica, claro, porque ofereceu a independência aos países de língua portuguesa na África, mas também acabou com quase todos os casais portugueses, entre os quais o dos meus pais, e portanto foi uma revolução social também, de libertação das mulheres, etc.
E isso marcou muito, penso, toda a minha geração. Tanto é assim que eu lembro que a gente brincava na escola ou na rua com os amigos e éramos miúdos de pouco mais de 10 anos e a gente assim, quando a gente se xingava, a gente falava: não brinco mais com você, você é uma capitalista. Não falo mais com você porque você é demasiado trotskista. E então isso invadiu de alguma forma a nossa linguagem, a nossa maneira de ser e nos tornamos o que somos, animais políticos, mas nós somos uns animaizinhos ainda mais políticos que os outros.